João 13. Glória a Jesus. Versículo 8 e 9 apenas. Só isso aí para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Amém? Glória a Jesus. Preste atenção, peço um pouquinho da sua paciência, e a sua atenção é muito importante para aquilo que Deus tem para falar com vocês nesta noite. Ei, glória a Jesus. Se eu pudesse, eles ficavam aqui, mas senão vai distrair um pouco a igreja. Então vou pedir que eles calcem o sapato e pode voltar aos seus lugares. Como eu aprendi hoje pela manhã, pode levar, por favor. Para a gente entender hoje, a gente precisa voltar ao passado, né, pastor Pérez? E eu vou explicar aos irmãos. A leitura que nós fizemos apresenta essa situação. Irmão, Jesus ficou 3 anos na terra, seu ministério.
Você está pensando que Jesus, a vida dele foi uma vida confortável? Foi uma vida fácil? Eu e nosso irmão Kleber estava falando hoje aqui, e ele dizendo que alguns amigos dele disseram que ele era crente e agora ele ia sofrer. Não foi isso, Kleber? E eu falei para ele, a vida do crente é uma vida de sofrimento mesmo. É uma vida que a gente sofre, mas também a gente tem nossas vitórias. A gente fomos chamados, irmãos, não foi para viver uma vida de qualquer maneira. Jesus não viveu a vida dele de qualquer maneira. Jesus, ele não fez o que ele quis. Teve um momento em sua vida que os discípulos com fome e Jesus come. E Jesus dizia: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele foi escorraçado. Jesus foi difamado. Chamaram Jesus de endemoniado. Falaram miséria do nosso Cristo. E quando o nosso Cristo percebe que está chegando, pastor Pérez, a sua hora, o momento em que ele vai ser morto, o momento que a sua vida na terra vai acabar, ele agora vai ensinar algo para os seus discípulos. E isso que ele vai ensinar para os seus discípulos serve para as nossas vidas também. Eu poderia perguntar aqui: ô Neymar, você passou por uma situação crítica uns dias atrás, mas se Deus te desse uma oportunidade para você chamar o Ítalo, para você ensinar alguma coisa a ele, a sua última chance de você ensinar alguma coisa a ele, você ia pensar muito. Se alguém um dia Deus falasse assim: Raimundo, hoje é o último dia que você prega, e qual o conselho que você vai dar para a minha igreja? Parece que eu sinto Jesus com esta preocupação, em ele saber que já estava chegando o dia, estava chegando a hora, e ele agora vai tomar uma decisão. E nessa decisão ele vai ensinar duas coisas. Pode ter outras coisas também, mas eu grifei aqui duas coisas que o Cristo, ele vai ensinar aos seus discípulos. E a Bíblia diz que depois da ceia, antes que ele se levantasse, Cristo, ele tirou sua veste, pegou uma toalha, cingiu-se com uma toalha, derramou água na bacia e foi lavar os pés dos discípulos. E quando ele começa a lavar, vai lavando um por um, e quando se aproxima de Pedro, sempre tem que ter Pedro. Pedro grita: o meu não vai lavar o meu pé. Não vai lavar o meu pé. Às vezes as pessoas pregam, eu já vi pastores, já vi pregadores pregando sobre essa mensagem, e dá uma ênfase de que aquilo que Pedro faz é errado. Mas se a gente for ver para a cultura, para o que realmente estava acontecendo, Pedro está certo. Como eu falei, retorno a falar novamente. Para a gente entender o que a gente está falando, vamos voltar ao passado. O que era lavar os pés? O que era isso que Cristo queria fazer com Pedro e Pedro não aceitou? Cerca de 1500 antes de Cristo, já se existia esta cultura no meio do povo. No livro de Gênesis nós vamos encontrar em média de uns 4 a 5 versículos que fala sobre esta narrativa de lavar os pés. Acho que em 1 Samuel também se fala também sobre o lavar os pés, quando Davi escolhe Abigail como uma das suas esposas e manda os seus servos ir buscar. E quando os servos se aproximam, que chega na casa dela, a Bíblia diz que ela se ajoelha, se prostra e diz: não vou me levantar, primeiro eu vou lavar os pés de vocês, porque vocês servem ao meu Senhor. Depois que ela lava, aí pronto, ela vai.
para casar com Davi. Olha para cá, irmãos. Qual o motivo que fazia as pessoas lavar os pés das outras? Naquele tempo, você está pensando que existia carro? Que existia bicicleta? Moto? As pessoas andavam, mas andavam muito. Não era daqui para o largo. Era de uma cidade para outra. Era de um estado para outro, podemos dizer assim. Andando. E aquelas pessoas tinham andava muito, quem sabe alguns tinham muitas tarefas. Você vê que Jesus entrava em cidade, saía de cidade. Era servos que ia, que vinha. Então eles andavam muito. E como andava muito, os pés começavam a se encher de poeiras. Estava estudando antes de vir para a igreja e cerca de 1500 antes de Cristo, alguns homens já tinham o costume de ter sapato. E alguns sapatos eram abertos. Por que não dizer também algumas sandálias e sandálias abertas? E as pessoas andavam e os pés sujavam. Hoje nós andamos em numa rua asfaltada. E quando chegamos em casa, nossos pés já estão cheios de poeira. Quem tem sapato preto, crente, né? A maioria é crente, que anda daqui para ali, que vai daqui para casa. Quando chega em casa, o sapato já está todo empoeirado. É assim ou não é? A mulher, quem sabe, ela tem aquela percata branquinha, ela vem para a igreja, quando chega aqui, já está toda empoeirada. Então são percursos pequenos, mas que a gente pega poeira facilmente. Imagine uma pessoa, quem sabe sair daqui de Salvador, vamos para perto, vai para Simões Filho andando, você acha que não vai ter poeira? Você acha que os pés não vai arder, não vai ter aquele desgaste, aquele cansaço? Vai misturando o suor junto com poeira e vai causando aquele lodo. Tempo de chuva, pior ainda. Obrigado, Diácono Irando. Então, irmãos, por alguns desses motivos, existia este método de lavar os pés. Tinha casa que o seu senhor, ele separava a água, a vasilha, para quem chegasse lavar. Mas tinha casa que o dono da casa, o anfitrião, já separava um servo apenas para lavar os pés das pessoas que chegassem. A preocupação deles era dar um bom conforto para quem chegasse, fazer uma boa recepção. Mas também em contrapartida, ele também se preocupava com higiene. Não sabia por onde a pessoa tinha pisado, passado, qual era aquilo que tinha chegado aos pés da pessoa e trazido para sua casa. Talvez até, irmã Graziela, doenças que vinham através dos pés, das poeiras. Então existia, irmãos, este método, esta cultura de lavar os pés. Isso aqui dá argumento para falar muitas e muitas coisas. Mas eu só quero destacar duas por causa do horário. E pense você comigo. Pense você comigo. Jesus, o Todo-Poderoso, o Messias, o Prometido, aquele que é o Salvador do mundo, ele vai chegar a se colocar em uma condição de um escravo, de um servo, quem sabe para ajoelhar e lavar os pés dos discípulos. Você acha que Pedro tinha razão ou não tinha? Fala para mim, irmãos. Tinha razão ou não tinha? Eu acredito, o pastor Ederlan, nosso irmão Kleber, nosso irmão Léo, sentiu até um pouco constrangido de eu estar lavando os pés deles aqui. Eu acredito. Pense num constrangimento de Pedro assistir Jesus lavando os pés do discípulo. E quando chegasse no dele, você acha o quê? A ação de Pedro, no ponto de vista, foi correto. Foi correto. O próprio Cristo disse, nós vamos falar um pouco à frente, que não pode ser o servo maior do que o seu Senhor.
nenhum enviado maior do que aquele que lhe enviou. Então, pastor, o que foi que Jesus veio nos ensinar? Praticando este ato, o que foi que Jesus veio nos ensinar antes da sua morte? O que foi que Jesus veio nos ensinar quando ele já sabia que ia morrer? Você pode pegar a sua Bíblia, folhear, assistir o versículo todo e vai achar vários motivos. Mas duas coisas que eu vi aqui. Que Cristo ele tenta nos ensinar. Que Cristo tentou ensinar os discípulos. Primeiro, a se purificar. Sobre a purificação. O quanto é importante, irmãos, o crente ser puro. O quão é importante o crente procurar a purificação. Por que não dizer a santificação? Logo pela manhã a gente estava falando aqui, o pastor Pérez até comentou, que nós somos o sal desta terra, nós somos o sal do mundo. Um dia que a gente perde o valor de salgar, de dar sabor, a gente se torna insípido, então para nada presta, pode jogar fora. E nós precisamos dar sabor. Eu estava falando com o Kleber aqui, a gente trabalhando e conversando, e eu falando para ele, porque para o mundo aí fora, as pessoas mais certas do mundo deveriam ser os crentes, sim ou não? Na minha ótica humana, pelo que eu entendo um pouco da Bíblia, é para o mundo olhar para os crentes e entender que ali sim é uma pessoa reta, é uma pessoa pura. E eu falei para ele, eu prefiro hoje, na minha condição, na minha situação, eu prefiro trabalhar mais com ímpio do que com crente, em cerca de pagamento. Irmãos, eu tenho um cliente crente e ímpio, a maioria crente. Mas o que tem de crente que me passa a perna, que me diz que vai pagar e não paga, que pega material em minha mão e não paga, a pastora fica me aconselhando direto. Você tem que parar com isso. Você tem que parar com isso. Quando o cliente lhe pedir, você pede logo um adiantamento pelo menos de 50%. E quando entregar o restante, obrigado. E aí a gente vai começando a ficar sabido, né? Quer que eu diga para os irmãos? Às vezes quando é um ímpio que pede, eu nem ligo. Porque eu sei que vai pagar. Mas tem uns crentes picareta, irmãos, que não tem mais sabor nenhum. Não dá sal nenhum a essa terra. Você já viu que Jesus sempre narra parábolas assim? Que quando o crente não presta, é jogado logo no fogo. Você já viu Jesus, quando se aproxima de uma figueira, ele vai procurar para comer, e quando ele chega pertinho da figueira, que ele procura e não vê fruto nenhum, ele diz o quê? Nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente ela secou. Você já viu que aquela planta que não dá fruto, Jesus disse que tem que arrancar e lançar no fogo? O crente, irmãos, é para dar fruto. O mundo tem que olhar para o crente e ver que o crente é puro, que o crente compra e paga. E muitas das vezes, o que a gente ouve é ao contrário. Eu comprava uma certa feita em um mercado, que o meu nome lá tinha vários Raimundo, mas tinha um Raimundo lá, Raimundo crente, já sabia que era eu. E ele falou assim: Raimundo, se tu quiser aí, tu leva até o mercado. Porque eu comprava, mas pagava, irmãos. Comprava e pagava. E quer ver uma coisa que me deixa preocupado? É dívida pequena. Quando a dívida é pequenininha, que é fácil de você esquecer, é essa que me preocupa. Então, irmãos, o que nós vamos ver na Bíblia aqui? Sobre a purificação. Mateus, capítulo de número 3, 13 e 14, nós vimos
totalmente ao contrário daquilo que Pedro fala com Cristo. Pedro, ele diz para Jesus: Jesus, não vai me lavar não. E Jesus se aproxima dele e diz: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro retruca com Cristo dizendo: então, não me lava só os pés, me lava as mãos, me lava a cabeça, ou seja, me lava logo todo. E Jesus disse que não é necessário mais lavar ele todo, porque ele já estava lavado pela palavra, mas só lavava os pés porque os pés estavam sujos. Quando Pedro fala assim, não vai me lavar, em contrapartida, a visão de João é diferente. Quando Jesus se aproxima de João, e Jesus diz que é para João batizar, e João diz: não é eu que devo te batizar, mas é o Senhor que tem que me batizar. E Jesus disse: não, João, para que se cumpra a palavra, você tem que me batizar. Ó, irmãos, Jesus, tudo Jesus tem um objetivo. Tudo. Talvez a minha vontade era lavar os pés dos irmãos tudo aqui. Pastor Pérez, quando Cristo dá esse exemplo, não significa que toda a igreja também tem que lavar os pés dos irmãos, não. Existem algumas igrejas aí, a igreja batista, algumas igrejas pentecostais, que sempre, uma vez no ano, eles fazem isso. O que Cristo quis deixar claro aqui para os discípulos, não era que eles deveriam lavar os pés direto dos outros. Não é isso, não. Tem uma hora que Cristo fala assim, ó: assim como eu estou lavando os pés de vocês, eu quero que vocês façam com os outros. A moral da história aqui, Neymário, não é pegar uma bacia e lavar os pés. A moral da história aqui, é o primeiro ponto aqui, é que nós devemos se purificar. Nós devemos tirar aquilo que não presta. Nós precisamos tirar a poeira que às vezes nós trazemos de lá para cá. Ah, pastor, mas eu sou purificado pela palavra, a palavra já me lavou, Cristo já morreu na cruz por mim, e eu já estou lavado com o seu sangue. Meus irmãos, mas é inevitável que onde nós estamos vivendo neste mundo, as poeiras não cheguem. Isso aqui é uma lavagem diária que nós temos que fazer. Estou falando num sentido espiritual, tá? É uma ida daqui para ali e os seus pés já estão cheios de poeira. Se você deixar a casa aberta, pensar que não, que você passa o dedo lá, a sua casa já está cheia de poeira também. Imagine a gente que está todo dia na rua e trazendo para o mundo espiritual. Todos nós precisamos lavar nossos pés. Todos nós precisamos se purificar. Todos nós precisamos a cada dia, como o presbítero Alves leu aqui, se examinar. O que é que eu preciso? Em que área que eu preciso pedir perdão a Deus? Em que área que eu preciso ser lavado por Deus? Que eu preciso me purificar? Hebreus 12, versículo 14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E isso aqui tem que ser uma busca nossa todos os dias. Todos os dias. Para correr, segundo ponto. O que é que Cristo nos ensina aqui? É ter humildade. Precisamos ter humildade. O que é humildade, pastor? É virtude que tem origem da consciência das próprias limitações nossas. É a gente entender, irmãos, é a gente compreender que nós não somos melhores do que ninguém. O que é uma pessoa humilde? É aquela que se expressa reverência e submissão. É uma pessoa que não é vaidosa e conhece suas próprias limitações. É uma pessoa que entende que A está caído, B está caído, que qualquer dia desse pode ser ela também que esteja caído.
Você sabe o que é empatia? O que nós precisamos hoje é ter empatia um pelos outros. O que nós precisamos hoje é procurar se colocar no lugar do outro, antes de julgar, antes de condenar. E Cristo, Ele dá essas duas lições para nós muito importantes. E por que eu quis abordar essas duas coisas aqui? O nosso Cristo, Ele pregou e viveu. Olha o que diz Filipenses, capítulo de número 2, versículo de 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez de si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos homens, ou se tornando igual aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Imagine comigo, se o nosso Cristo Todo-Poderoso, se o nosso Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele teve a humildade, irmãos, de lavar os pés dos discípulos. E Ele encerrando essa cena, como sinal de humildade, Ele disse: eu, como sou o Senhor, como sou, vamos dizer, o Todo-Poderoso, como sou Deus, eu fui capaz de lavar os pés de vocês. O mínimo que eu espero é que vocês também possam lavar os pés uns dos outros. Ou seja, o que Cristo estava mostrando ali é: se eu sou Senhor e sou mestre de vocês, e fui capaz de servir a vocês, eu espero que no mínimo vocês também sirvam uns aos outros. E eu vou finalizar aqui dizendo para os irmãos: está difícil a gente servir ao nosso Deus, imagine servir ao próximo. Como está difícil a gente servir ao nosso patrão, que nos paga todo mês direitinho. Imagine servir ao próximo sem querer nada em troca. O último ensinamento de Cristo foi esse, irmão, que nós devemos servir um ao outro. Sirva um ao outro. Sirva o teu próximo. Sirva a pessoa que precisa. Atenda aquela mão que estende para você lhe pedindo ajuda. Quer que eu lhe diga uma coisa? Sabe qual é a maior dádiva do espiritismo? Dos espíritas? Sabe qual é a maior? A caridade, né? Eu conheço uns dois aí, e eles dizem que eles são proibidos de dizer não, em termos de ajuda, de finança, de alimento. Eles são proibidos pela seita de dizer não. Tem um bocado de crente dizendo não aí até umas horas.
dizendo não para Jesus, dizendo não para o irmão, dizendo não para o patrão, dizendo não para tanta gente. Está na hora, irmãos, de nós começarmos a servir como Cristo nos deu exemplo, servir uns aos outros. Amém?